Olá, esta é mais uma edição do Cápsula Resenha e agora a gente vai falar sobre o filme A Vida Invisível. Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Está na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Só tem certeza que ela não embarcou pro Rio? Mas se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro na mulher que morreu! A Vida Invisível conta a história de duas irmãs. Ele é baseado no livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, e apresenta justamente essa personagem porque é uma jovem vivida ali nos anos 50, mais ou menos ali no Rio de Janeiro, e ela tem uma irmã e em determinado momento da vida das duas elas se separam. A irmã foge para viver com o marinheiro na Grécia e a Eurídice fica sozinha no Rio de Janeiro. E o filme parte dessa ideia, porque ele traz a vida dessas duas personagens, né, ao longo dos anos, tomando como ponto de partida justamente essa separação e a falta que uma sentiu da outra. Então eu acho que a partir daí a gente pode perceber que o filme aborda justamente várias questões da vida de cada uma, mas sempre tomando como ponto assim muito importante a falta, né, que uma fez para outra. Eu acho que essa falta vai guiando assim a história do filme, que o filme na verdade fala sobre o silenciamento assim das mulheres, principalmente na época que o filme se passa, mas são coisas que você consegue perceber elas em situações atuais, assim, e como que essas mulheres, dentro dessa falta, elas se distanciaram e construíram vidas separadas umas das outras, mas que as duas passam por situações muito semelhantes, assim, e é sempre envolvido, tipo, as outras personagens femininas do filme também passam por esses momentos de silenciamento, e são vidas que vão sendo meio que apagadas, assim, que tinham planos no início, e que eles vão meio que perdendo o rumo, assim, e elas acabam, não por escolha, mas por falta de opção, assim, tendo que seguir por um caminho que não era o que elas tinham pensado em trilhar, assim. Exatamente. O filme usa o recurso narrativo de mostrar a vida de cada uma, né, e o que elas sentiam diante daquilo por meio de cartas que elas tentam se comunicar por meio disso, assim, principalmente a outra irmã chamada Guida, que ela tenta, né, conversar com a irmã dela, buscar, tipo, encontrá-la e com isso vai descrevendo o que está acontecendo ali com a vida dela. E aí é muito interessante porque ao longo do filme, a partir dessas cartas que a gente tem contato mais direto, mais próximo com as angústias e o que estava ali realmente acontecendo ali dentro de cada uma, né? O filme se passa durante muitos anos na vida de cada uma delas e você fica ali acompanhando aquela história justamente tentando entender até que ponto a carta chegou para uma ou para outra, ou se não chegou e tudo mais. E com isso a gente vai acompanhando a vida de cada uma e vendo como o tempo vai passando ali, né? E as outras coisas vão acontecendo diante da vida ali de cada uma delas. E as cartas são interessantes porque elas vão sempre aparecer como narrações, assim, em off, e elas não são narrações que fazem o que o filme não consegue fazer, elas são narrações que complementam a história, assim. A partir da angústia que elas vão descrevendo, no que elas estão narrando ali, você vai percebendo dentro da trajetória da vida delas aonde que essa angústia está presente, assim, e situações que reforçam o que elas sentem, assim. O ponto forte pra mim do filme é que o filme é muito sensível, assim. Ele trata de um assunto muito triste, assim, a história, e você fica refletindo aquilo, mas ele te mostra aquilo com uma sensibilidade, assim, apesar de ter cenas muito fortes e que te chocam, assim, por
colocar explicitamente a violência que essas mulheres sofreram ao longo da vida delas, ele aborda isso de uma maneira sensível, assim, através da direção de arte, essa questão do Rio nos anos 50, assim, tem muito verde, as coisas são muito delicadas, assim, os créditos iniciais são muito bonitos, assim, muito delicados, e eu acho que a questão da música, que marca muito a vida da Eurídice, tá presente na trilha sonora do filme, assim, ela tem uma relação com o piano, era o que ela queria fazer, né, durante a vida dela, ela tinha esse sonho de estudar piano, e a música tá muito presente na vida dela como uma forma de se soltar, assim. Sim. E aí tem um momento em que ela toca, assim, que a música vai conduzindo o filme de uma maneira muito sensível. O filme, a família também é uma questão muito central ali na vida delas, tanto no momento da separação, quanto no momento que cada uma vai tentar construir a sua própria família, mesmo separado, mesmo sentindo essa falta, né, que uma tem da outra. E além de falar justamente desses laços que são das duas, que são de sangue e de aproximação, mostra também que o conceito de família vai além disso, assim, tanto que uma das personagens, a Guida, no momento que ela se vê sozinha, ela acaba formando e criando a sua própria família por meio do afeto, que eu acho que é o mais importante, né, de tudo. Ele mostra como que você pode se apoiar em outras pessoas, assim, ao longo da sua vida. Apesar dela sempre sentir a falta da irmã, ela vai encontrar em outras pessoas que surgem na vida dela esse alicerce, assim, que seria a família. E ela constrói mesmo uma família dela, assim, lá dentro, apesar de sempre ter essa falta da irmã de sangue, assim, disso voltar. Sim, sim. E não só a família, né, que elas acabam criando, né, escolhendo, tem a questão da maternidade também, que é uma coisa que atravessa muito a vida delas, no sentido de em algum momento elas percebem o tanto que aquilo ali vai atrapalhar de acordo com os planos, outros planos que elas tinham, mas nem por isso elas deixam de cumprir, digamos assim, aquele papel, né? Elas realmente, você percebe, assim, existe um amor em relação aos filhos, assim, apesar daquilo ter sido uma experiência dolorida, assim, pra elas, não ter sido uma coisa que elas tinham planejado, uma coisa que elas realmente queriam, a relação do amor de mãe tá presente ali. Elas não abandonam isso, apesar da angústia, apesar da dor e do sofrimento, elas exercem o papel delas de mãe, assim, e muito bem. E existe o afeto dentro da relação delas com os filhos, assim, né? Mas ele mostra esses dois lados, assim, da maternidade, né? Que apesar de eu amar o meu filho, isso aqui foi uma cicatriz muito grande na minha vida, né? E aí, com o tempo, né, vai passando e tudo mais, o filme também mostra, né, a diferença de classe um pouco, que separou ali que além de tudo ainda separou a vida delas. E com esse tempo passando e tudo, a gente chega em determinado momento, muitos anos, né, da vida de cada uma, e aí entra um nome muito importante, né, pro cinema nacional, assim como um todo, que é a atuação da Fernanda Montenegro, que é um nome que tem trazido, né, muita gente, chama a atenção do público para assistir esse filme, e eu acho que foi um momento para coroar, digamos assim, toda essa sensibilidade da história ao longo, né, do filme, ao longo da narrativa do filme, porque a Fernanda Montenegro entra justamente no momento que a gente fica, né, angustiado, querendo saber aquilo que aconteceu, e ela chega ali para dar uma resposta e dar um fim, digamos ali, aquela obsessão, aquela coisa toda que a gente acompanhou ao longo da narrativa do filme. Ela traz isso também, ela reforça essa sensibilidade, assim, a delicadeza. A atuação dela tá muito na expressão, assim, pouco na fala. Isso. Ela não fala muito, é mais na reação que ela tem, e isso meio que se reflete em quem tá assistindo, assim, você sente aquilo. Porque ela é, né, o grande nome do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, da televisão brasileira. E aí ela consegue muito bem interpretar esse momento que o filme meio que se amarra, assim, na participação dela. Assim. E é isso, né? E lembrando que A Vida Invisível, né, foi o filme escolhido para representar o Brasil na cerimônia do Oscar, exatamente. E eu acho que a gente vai estar muito bem representado, né, Mari? Torcendo muito para chegar na lista final. É isso aí, essa foi mais uma edição do Cápsula Resenha. Em breve tem mais outras resenhas de outros filmes que estão estreando no cinema. Até mais. Até.